Estamos no quarto episódio do nosso podcast Eleva Talk e temos duas convidadas maravilhosas. Vamos falar sobre diversos temas, mas o principal deles é inclusão das pessoas autistas. E eu gostaria de agradecer a presença de Larissa, que é supervisora geral da Escola Novas Ideias e também especialista em autismo, e a doutora Virna, que é especialista em direito tributário, saúde na área clínica. E é um prazer tê-las aqui para a gente conversar um pouco mais sobre inclusão. Primeiro, eu queria saber um pouco mais, na realidade, o público, né, vai querer saber um pouco mais de vocês. Então, Larissa, a doutora Virna, fiquem à vontade para falar um pouco da experiência de vocês nessa área do autismo, da inclusão, para a gente ter um bate-papo bem legal aqui hoje. Então, é um prazer estar aqui com vocês. É sempre bom falar sobre o autismo, né? Eu falo que o autismo, ele caiu de paraquedas na minha vida com o diagnóstico da minha filha. Eu tenho uma menina autista, suporte 1, o nome dela é Maria. E depois do diagnóstico dela, que o mundo do autismo, que meu mundo virou de cabeça para baixo e o autismo entrou, né? Eu me especializei em autismo e comecei a falar sobre o autismo no Instagram também, ajudar outras mães, fiz cursos também que auxiliavam essas mães, né? Porque depois do diagnóstico é aquele luto que a gente vive, e quanto mais a gente tiver pessoas que estão vivendo essa mesma realidade que a gente, que entende o que a gente fala, entende o que a gente vive, eu acho que fica mais leve, né? Eu sou supervisora da Escola Novas Ideias, como você disse, lá a gente também faz esse trabalho de inclusão dentro da escola. Nós recebemos, inclusive, no ano retrasado, uma moção de aplausos da Câmara de Vereadores pelo trabalho que a gente faz de inclusão dentro da escola, e eu sou apaixonada pelo que eu faço lá e pelo que a gente pode oferecer tanto para as crianças quanto para as famílias. É muito bacana. Então, né, me chamo Virna, agora gostaria de agradecer o convite mais que especial de estar aqui com vocês hoje para bater um papo sobre o assunto. Trabalho, né, com direito de saúde e hoje sou supervisora, inclusive, né, de saúde no escritório Vaz Barbosa, e trabalho já há certos anos, né, lidando com todas as nuances hoje do autismo, não só com o acompanhamento das empresas, com o acompanhamento de escolas, com o acompanhamento dos próprios pais também, no que diz respeito aos direitos, aos deveres, os cuidados que tem que se ter, e na dinâmica também com o Poder Judiciário, né? Das liminares, dos tratamentos, das prestações de contas e várias outras demandas. Então, assim, sou apaixonada pelo direito e sou apaixonada muito mais pela justiça que o direito entrega. Então, quando me deparei com a situação de ter que estudar autismo, me joguei de cara e hoje tenho, né, esse suporte, esse conhecimento, justamente porque eu entendo que é um assunto muito importante, né? A gente vê pessoas passando por situações bem delicadas hoje, então o que a gente faz para melhorar o mundo, para melhorar a vida dessas pessoas e dar dignidade, que é uma coisa que está ali na Constituição, a gente faz. Então é assim um pouco da minha experiência na área. Já venho com muita bagagem, muitos anos na frente com as empresas, né, com clínicas hoje especialistas em autismo, especialistas em outras terapias, mas que também atende, né, a esse público, para dar esse suporte para as mães, para os próprios sócios, né, e todo mundo que está hoje lidando diretamente com o autismo. E é um suporte necessário, né? Na Eleva a gente entende a importância disso, porque dá um embasamento primeiro para os empresários, para as clínicas e também para as famílias, né? A gente consegue ter um entendimento melhor dessa realidade, dos direitos, né, e deveres também. E quando a doutora Virna fala assim, eu entendo que vai para além do direito, né? Quando você fala estudar o autismo, então assim, para você atuar para pessoas, né, trabalhar com empresas ou enfim, com famílias que envolve o autismo, você precisa conhecer, né, todo o histórico, entender sobre o transtorno do espectro autista para poder falar e compartilhar e orientar, enfim, dar as consultorias necessárias na área do direito, né? E nós estávamos conversando antes de iniciar o podcast, a doutora Virna já falou aqui sobre um ponto muito importante, que são as atualizações, né, sobre a batalha judicial que está acontecendo, essas novidades. Então, compartilha com a gente, doutora Virna, um pouco de como é que está sendo isso, essa realidade, o impacto também, socialmente falando, né? Sim. A gente vem, né, com um histórico jurídico, um histórico social também muito grande hoje quando a gente fala de autismo.
Porque nos últimos anos tivemos muitas mudanças e cresceu muito a demanda para o judiciário. Então, assim, há 10 anos atrás você não via com tanta recorrência casos de saúde nesse sentido. Você tinha questões de home care, você tinha outros assuntos, outros temas que tão relevantes quanto. Mas aí surgiu muito essa questão do tratamento do autismo. Então, a gente tinha uma lista da ANS, que é o que sempre a gente fica rodando, né? É um tema que vai e volta, eles tentam alterar. A gente tinha um rol que era exemplificativo, 2022 começou ali aquela discussão calorosa e acabou tornando-se taxativa, e aí veio uma discussão de como que você taxa, né, um transtorno, como que você taxa um tratamento. Então, como que a ANS vai conseguir colocar numa lista tudo que as pessoas precisam, né, de tratamento. Então, a partir daí, começaram a surgir algumas discussões. E dentre essas discussões seria como que esse rol seria taxativo, principalmente para crianças, para adultos com autismo que precisa de um tratamento que é contínuo e que tem que ser analisado, né, a necessidade no momento. Então, recentemente a gente teve um desfecho que ainda está em discussão, mas a gente já teve um voto em que se venceu, né, a maioria para os planos de saúde, porque existiu essa questão do rol, né, esse rol taxativo, e hoje a gente considera ele, por hora, como um rol taxativo mitigado, que seria o quê? Que a gente tem essa cobertura, mesmo que não esteja dentro do rol da ANS das terapias que são necessárias, né, para a criança, para o adulto, mas que tem ali os requisitos, que se torna taxativo por esse motivo. Então, hoje, recentemente, é uma decisão agora de setembro, então eles trazem mais ponderações, trazem comprovação científica, que tem que vir agora a ser, né, demonstrada, mas isso também é muito, assim, do dia a dia também, da advocacia, do próprio judiciário, dos juízes entenderem ali do que se trata. Quando você traz, né, o tema da inclusão e quando você traz o tema do autismo em si, é muito importante porque a gente também tem que entender que são lugares. Né? Hoje aqui eu estou no lugar como advogada, porque eu atuo quanto advogada na área e me atualizo do que é o autismo, do que é a ciência ABA, para dar esse suporte, mas eu tenho que estar na minha cadeira quanto advogada. Por outro lado, tem os profissionais, que aí vocês vão também saber falar melhor ainda, os profissionais os psicólogos, os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, enfim, todas as pessoas que trabalham com autismo, eles têm já outras visões de capacidade técnica, né? De saber o médico, o pediatra, enfim, o neuro, que vai ali diagnosticar e trazer um tratamento. Então, assim, a gente tem que entender que o judiciário, nesse momento, ele tenta se adaptar, ele tenta se atualizar, mas juízes, eles tentam entender também, né? Então, esse entender, eu vejo que foi por muito tempo uma briga, às vezes, de não entender ali o tratamento. Então, assim, como que a gente entra na inclusão do autismo? Porque a gente tem leis que são leis soltas, que são leis que sempre tenta adaptar à necessidade, porque o direito ele está em constante, né, adaptação, para que se atenda a tudo isso. Então, recentemente a gente teve essa decisão, que não quer dizer, né, para não soar também numa falsa interpretação, não quer dizer que agora a gente não tem mais tratamento. A gente vai continuar tendo tratamento, mas que a gente precisa observar cada vez mais. O que a gente perde é talvez uma facilidade que a gente tinha mais, de que às vezes com só o laudo médico, às vezes só com uma indicação, às vezes a gente conseguia os tratamentos. Hoje isso tem se apertado mais, então a gente precisa provar mais, né? A gente precisa de um laudo mais robusto, a gente precisa que os profissionais eles se capacitem cada vez mais e justifiquem cada vez mais. E, em paralelo a isso, vou passar também a palavra para vocês, porque o tema é um tema que eu acho que quando a gente começa a falar, é muita coisa que vem acontecendo mesmo, né? E o direito, assim, eu acredito, como todas as áreas, tem tentado se adaptar também a isso, de forma a trazer, né, coisas positivas, de fato, que consiga ali a dignidade da pessoa humana, que é constitucional, né, um direito constitucional a todos, e uma vida, né? Porque uma pessoa que tem autismo, ela é um ser humano normal, não há uma distinção nem nada nesse sentido. Então, a gente acabar, de fato, com o preconceito, acabar e entender também o que é, e respeitar isso e se adaptar. Com certeza. E eu vejo, assim, as dificuldades
que acabam sendo muito grandes para que agora as famílias, porque quando você fala isso, doutora Virna, fico pensando que vai se tornar um pouco mais difícil. Mais burocrático. Não é? Mais burocrático para essas famílias, porque na realidade que a gente vê cá de fora, né? Quer dizer, cá de dentro, assim, enquanto empresa, enquanto clínica, as famílias é uma luta constante, então são tratamentos que são parados muitas vezes, né? E aí a gente tem toda uma linearidade ali, tem todo um acompanhamento, todo o objetivo terapêutico de todos os especialistas que atuam com aquela criança ou com o adolescente ou com o adulto autista. E aí, quando esse tratamento ele é parado, interrompido, a gente tem uma dificuldade depois nessa continuidade. Muitas famílias não conseguem a continuidade do tratamento, outras são encaminhadas para outros lugares, então começar tudo de novo, começar uma avaliação novamente, sendo que já estava tendo um acompanhamento e um desenvolvimento. Estava funcionando, porque eu penso assim, aquilo que está funcionando a gente não mexe. Quando não está funcionando, aí sim eu acho que é algo de se repensar, de se refletir. Até a própria família, ela busca, né, algo que seja melhor, obviamente, para os seus filhos. Então, eu fico pensando na burocracia, pensando também, obviamente, nesses tratamentos interrompidos, o quanto as famílias sofrem com isso. Sobre essa questão do diagnóstico, por exemplo, dos relatórios, dos laudos. E nós o especialista ele já faz um relatório ali pensando em todo o processo, então eu fico pensando como é que vai ser a partir de agora, assim, mais burocracias, né? Mas enfim, a gente olha por esse lado, mas obviamente tem outros caminhos também, a gente sabe que estão se atualizando, estão buscando entender, mas esse entendimento tem que ir por um caminho real, que é o caminho da inclusão, é o caminho de não dificultar, né, mas de facilitar, não burlando regras, mas de facilitar, tornando aquela inclusão, aquele acompanhamento de fato eficiente, real, para as famílias, né? Eu acredito que o nosso país, né, em si, ele não está preparado para o autismo. Ele não está preparado para o tratamento do autismo. Quando a gente fala em tratamento do autismo nos países desenvolvidos, por exemplo, é outro nível de tratamento, né? São clínicas especializadas, escolas especializadas, crianças em diversos níveis, né? Quando a gente fala do autismo mesmo, suporte 1, 2 e 3. Então, essas crianças, elas são subdivididas ali naqueles níveis. Então, escolas que pegam crianças com nível maior, passam um ano, se aquela criança, ela adquiriu habilidade, ela vai para outra escola. Se ela não adquiriu, ela permanece nessa escola. E aí, aquela escola, ela já faz aquele tratamento. E assim, quando a gente pensa no Brasil, como é que é feito o tratamento do autismo, principalmente em relação ao SUS, né? Uma vez no mês consegue uma consulta, uma vez no mês consegue uma fono, uma vez no mês consegue, né? E aí, aquela fila quilométrica. Mas eu penso que também, em contrapartida, a gente também está buscando uma evolução, né? A demanda, ela tá grande demais. São muitas crianças precisando desse suporte. Eu ministro um curso para mães atípicas no Vila América, um projeto social da igreja, que eu faço parte, e eu vejo o quanto que as mães estão, assim, sofrendo, sabe? Porque não é só a questão do tratamento, que é muito importante, né? Quando você fala que o tratamento para, quando ele para, muitas crianças regridem. Não tem como, tipo, não, a gente tá parando aqui, mas ela vai continuar com o que ela aprendeu, vai ficar na cabecinha dela e aí depois retoma. Não, muitas vezes tem que começar do zero mesmo, né? E as crianças que precisam de medicação, por exemplo, e aí ficar sem essa medicação, a criança não consegue fazer absolutamente nada no sentido do dia a dia dela mesmo. Coisas básicas, coisas muito, muito que a gente faz e vive de forma natural. E para aquela criança é tão difícil, para aquela família é tão difícil, né? E é uma realidade que, assim, eu falo que quando a gente para pensar sobre esse assunto, chega a dar uma angústia, né? Bate uma tristeza e fala, meu Deus do céu, será que a gente vai conseguir? Porque são muitas crianças, muitas famílias, o sistema do nosso país de saúde, ele é falho, né? Mas melhor ele também do que nenhum. E a gente tem que viver com o que a gente tem e aos poucos tentando. Por isso que também é importante, Maria Alice já faz isso na clínica dela, em outras clínicas também, e o meu papel também no Instagram com as mães é justamente isso, é capacitar essas mães para também não esperar apenas o tratamento
especializado, né? Os profissionais, os especialistas, ela poder ajudar essa criança também em casa. Né? Quanto mais você ajudar essa criança na parte da autonomia, na parte das atividades da vida diária, você vai cuidar dessa criança e vai mostrar para ela, ajudar, ensiná-la a viver. Tem mais qualidade de vida, Ter mais né? qualidade de vida. Então, quanto mais essa criança vai crescendo, ela vai adquirindo autonomia, ela vai aprendendo, e é diferente, né? Eu falo que o autismo, principalmente o suporte 1, que é aquele, eu falo que o suporte 1, ele é invisível, né? As pessoas, elas descredibilizam o suporte 1, principalmente porque são crianças que são inteligentes, conseguem fazer um monte de coisa, e aí chegam em outras coisas, elas empacam. Eu falo que o autismo bota a mão e fala que não vai. Né? Uma coisa super simples e às vezes não acontece. E o suporte 3, o suporte 2, o suporte 3, as pessoas, elas não acreditam nessas crianças, na capacidade que elas têm de desenvolver, de aprender para além do nível do suporte dela. E quando a gente fala sobre isso, a gente sabe que a mãe também, a família, as pessoas que estão com aquela criança, elas podem ajudar de alguma forma. Não é fácil, eu tô falando aqui, né? Aí fica parecendo, nossa, Larissa, mas é fácil. Não, não é. Não é. Para você ensinar uma criança atípica, você tem que falar, se você for falar com a criança típica uma vez ou duas, para a criança atípica é 80, é 100, até ela absorver, até ela generalizar em todos os ambientes, não é fácil. Mas a gente não tem escolha, né? A gente, quando recebe uma criança atípica, eu falo que o diagnóstico, ele vem assim, de surpresa, né? Ninguém espera, ninguém deseja. Uma vez eu participei de uma mesa redonda, e aí uma das palestrantes falou que o desejo dela era ter uma criança atípica. Gente, estava cheio de mães assistindo. A cara delas virando os olhos. Eu virei os olhos, que eu não tive como aguentar. Ninguém deseja. Eu não tô grávida aqui e falar, eu queria ter uma criança autista. Não, a gente não deseja isso. Mas quando a gente recebe, a gente precisa pensar, e aí, a gente vai fazer o quê? Vamos ficar lamentando? Vamos ficar chorando? Vamos ficar sofrendo? Tem aquele período de luto? Tem, mas a gente tem que partir pra cima. Tem que ensinar, tem que direcionar, tem que correr atrás de terapia, tem que correr atrás de tratamento, porque é o que a gente tem, o nosso filho, e a gente, como você mesmo falou sobre a família, eles buscam, né? A gente busca o tempo todo o melhor para os nossos filhos. E só através disso mesmo, existe uma sobrecarga muito grande, mas é o que a gente tem. E essa sobrecarga, né? Enquanto você fala, assim, eu fiquei pensando... essa sobrecarga, e quando as burocracias acontecem, então essas famílias é como se elas pensassem assim, não tem mais jeito, né? Eu acho que agora não sei qual caminho seguir. Aí quando a gente temos momentos como esses, é para falar assim, olha, é possível, acredita, estamos no caminho, a ciência está evoluindo, e quando pede evidências científicas, nós temos muitas evidências científicas, né? A literatura diz que a intervenção precoce, ela tem um prognóstico muito bom para pessoas autistas. Então, quando Larissa fala sobre o suporte 1, eu fico pensando hoje, né? Estamos desenvolvendo no mestrado uma escala de rastreio para autismo na vida adulta. Meu orientador é o André Gonçalves e o meu orientador é o Guilherme Quiriné. Então, a gente está desenvolvendo essa escala, e o intuito é para auxiliar o raciocínio clínico. Né? Não é necessário uma escala, mas é para auxiliar esse raciocínio clínico. Eu fico pensando em quantas pessoas, porque os artigos, a literatura, enfim, fala que pessoas adultas, né, quando descobrem o autismo, já vêm com muitas comorbidades, né, associadas ali ao autismo, então ansiedade, depressão, tudo isso porque ela teve uma história de vida muito difícil, tentando mascarar muitas vezes para poder viver em sociedade. E aí, quando você fala sobre a negligência, muitas vezes, né, de olhar para essa pessoa autista, essa criança autista nível de suporte 1, e também suporte 1, ou seja, ela precisa também de um certo suporte, né, para a vida, para ter mais qualidade de vida. Então, a gente precisa olhar para a pessoa autista para além dessas questões, né, e pensar nessa inclusão, não apenas na inclusão escolar, a inclusão social como um todo, né, como a gente olha para a pessoa autista, como a gente acredita no nível de suporte 2 e 3, no nível de suporte 1, e é tudo muito individualizado, é tudo muito personalizado. O que essa pessoa vai conseguir desenvolver ao longo do tempo faz parte de todo um processo de avaliação, de intervenção. E as famílias, eu digo que, sempre falo assim na clínica, sabe? A família é o principal de todo o processo.
Porque o profissional, ele está pouco tempo com a criança. A família é que passa o maior tempo, né? A escola é um ambiente muito importante também, porque a criança passa muito tempo na escola. Então, o que ela aprende, o que ela consegue aprender na escola é para a vida. Verdade. Então, a gente precisa trabalhar, e o foco principal, eu falo, é qualidade de vida. Às vezes a gente quer ensinar algumas coisas específicas e a gente precisa entender por que ensinar aquilo. Acho que o ponto principal é por quê? Isso vai ser funcional para a vida dessa pessoa autista? Isso vai trazer uma qualidade de vida melhor para ela? Ou porque eu acredito que é importante ensinar isso para ela, né? Então, qual a perspectiva disso? Então, a literatura, se precisar de comprovação científica, a gente tem muita comprovação. É o que tem comprovação científica, na intervenção precoce é a base. E aí me traz uma preocupação. Porque o que acontece muito as famílias que buscam o nosso serviço, geralmente elas chegam, ou quando conseguem judicialmente, né, ou pelo plano de saúde, diretamente, são famílias com crianças com a idade mais avançada. Então, seria muitas vezes uma criança nível de suporte 2 ali na infância, com 2 aninhos, que poderia caminhar, quem sabe, né? A gente não pode falar, obviamente, se vai ou não, mas assim, de repente chega a probabilidade grande, né? Do 2 para o nível de suporte 1. Mas se ela chega com 10 anos, 11 anos, os desafios são maiores e os resultados, eles podem demorar a aparecer também. Porque tem essa ansiedade, né, do resultado. Então, são 6 meses de tratamento, às vezes, pensam, né? E aí, pronto. Tá resolvido. E não é, né? Às vezes, são 2, 3 anos para dar uma qualidade de vida melhor. Eu vejo, assim, às vezes, o rosto de algumas mães. É muito interessante, assim, que eu já acompanho há alguns anos seus filhos, e 2, 3 anos depois, o olhar delas são diferentes. Mães que chegavam, que às vezes chegam, e no caso que eu acompanhava há mais tempo, todas arranhadas, machucadas, né? Porque não sabiam como lidar com o comportamento autolesivo, heterolesivo. E hoje elas chegam sem marcas no corpo, desculpa, sem arranhões no rosto. Então, é sobre isso. É qualidade de vida para a pessoa autista e para a família. Porque senão entra todo mundo em sofrimento. Esse sofrimento, quando a gente fala do adulto autista, a nível de suporte 1, que muitas vezes não foi diagnosticado na infância, não é só ele que sofre. Quando você vai olhar para a família também tem sofrimento. Você vai ver ali uma mãe, um pai, um irmão que está com nível de ansiedade, né? Um TAG, uma depressão, enfim, ou pessoas autistas de nível de suporte 2 e 3 que foram negligenciadas pelo SUS, enfim, aí você vê a realidade dessa família, que é uma família em sofrimento, né? Quando vocês falam isso aqui também, minha cabeça começa a lembrar de vários casos e várias situações. Eu vejo que, assim, no ponto de vista do direito, o direito ele vem para poder regular comportamento, para poder regular e melhorar a vida das pessoas. E eu vejo que um grande problema hoje para o autismo é, de fato, preconceito e a falta de empatia. Porque, por mais que já se tenha uma luta hoje das famílias, né, que possuem crianças atípicas, ou até do adulto também que descobre o diagnóstico tardio, eles já enfrentam a situação que é o autismo, né, o lidar com o autismo, do próprio comportamento, de se entender e aprender a lidar com aquilo, né? E todos esses processos que os profissionais estão sempre acompanhando. Mas, para além disso, a própria sociedade também o coloca em caixas. Então, eu falo isso porque eu já tive um caso de um adulto que ela veio a ter esse diagnóstico tardio. E tenho também acompanhado várias e várias crianças de várias e várias idades. E ver a luta das mães e dos pais, porque é isso, é o filho, é a filha, e eles querem o melhor, né? Quem que não quer o melhor para seu filho? E eu vejo que a sociedade também não ajuda muito, né? Então, a sociedade é sempre ali com muito preconceito. Parece que quando descobre que ali uma pessoa, às vezes, olha para a criança, olha para o adulto, nem sabe. E sabe, a pessoa tá ali vivendo com as dificuldades dela, mas que também, às vezes, não são dificuldades, ela aprende a lidar. Mas quando alguém descobre, aquilo vira, às vezes, um tormento, né? Assim, os casos que eu também já tive, não generalizando. Mas vive esse preconceito das pessoas de, você é autista. No mercado de trabalho. Então, assim, quando a gente fala de inclusão, o direito, ele tenta, de fato, e tem tentado, de fato, incluir.
tem tentado de fato, por mais que a gente tenha uma lei, que é uma lei geral, né, que é a lei de deficiência, que vem agora e traz o autismo para a abrangência dessa lei, que é uma lei de 2015. Então, o autismo hoje já tem a abrangência da lei, já foi um passo muito importante. E aí, além disso, a gente vai vendo o tempo todo várias e várias leis e decretos, e todo mundo tentando auxiliar. Então, tem a questão do acompanhamento especializado já dentro das escolas. Tem a questão do próprio MEC também, que tem lançado políticas de acompanhamento, de diretrizes. A gente tem a questão hoje de inclusão, por exemplo, dos pais que conseguem uma redução de carga horária, de uma flexibilização no trabalho, para que possa acompanhar essas crianças. Você tem também o próprio adulto, ele consegue a flexibilização do trabalho, da carga horária. Então, assim, quando a gente vê no papel, a gente vê que tem muita coisa acontecendo. E assim, a gente está indo para um lugar bom. Mas no dia a dia eu vejo que o que tem impactado todas essas esferas é de fato esse preconceito, essa falta de empatia. Porque tá lá que o pai ou a mãe tem de fato essa flexibilização. Quando o pai e a mãe vai à frente, é um direito. É um direito, então assim, se não der, é um direito. Vai, busca o advogado de confiança para buscar esse direito. Mas o ponto até conseguir, o processo de conseguir, o processo de, às vezes, judicializar, o processo de ir até o seu supervisor para falar sobre o assunto, para buscar uma empatia para se aplicar e fazer valer o direito, já é muito desgastante. E isso faz com que a gente já lida com tanta coisa e ainda tem que lidar muito com isso. Então, assim, eu vejo que as leis, elas têm, de fato, tentado se adaptar, tentado trazer essa dignidade, essa questão da saúde, essa questão da convivência, de você tratar as pessoas com dignidade. Mas eu vejo que também são as próprias pessoas que às vezes também não param para entender. Culturalmente falando. Então, assim, e o judiciário, eu vejo que eles têm tentado também se adaptar. A gente fala hoje, trouxe, né, essa decisão recente e também para tranquilizar, que também não, assim, é um impacto, mas ao mesmo tempo é uma coisa que também já estava sendo vinculada. Então, assim, acaba que a gente também já está preparado. Os advogados, o judiciário já está preparados para isso. E foi criado também, né, já há um tempo, um apoio especializado, que aí é um outro tema que vai gerar várias e várias discussões, mas a gente tem hoje um apoio que foi, né, criado pelo Poder Judiciário, que é o Natjus, que é para ser um apoio facultativo, opinativo, em que vários médicos e profissionais da área de saúde, eles estão ali para poder também estar ajudando nessa questão do tratamento, de olhar os laudos e determinar para o juiz, porque é isso, o próprio judiciário entendeu. Né? Chegou um momento que o próprio judiciário entendeu, nós não somos especialistas. Nós somos formados em direito, estamos buscando nossa capacitação, mas tem uma parte que o braço não alcança. Então, aqui precisamos de apoio. E foi o momento que eles começaram a criar esses núcleos de apoio ao judiciário para que se pudesse também médicos e outras pessoas conseguirem apoiar e, olha... Um conhecimento técnico, técnico. De fato, isso que está no laudo é válido. Porque muitas vezes é isso, né? Nem tudo que está no laudo é o que aquela pessoa precisa. E aí nós, especialistas que avaliamos, né, às vezes entendemos que precisa daquela... Então, o fonoaudiólogo, né? Às vezes ele identifica que a criança precisa de 1 hora, mas às vezes vem 2. Ou que precisa de 2, aí vem 1. Né? E aí o terapeuta, o supervisor ABA, o psicólogo, né? Identificou que a criança é intervenção precoce e a literatura diz que quanto mais horas de intervenção, né? Melhor o prognóstico. Então, a gente, dependendo do nível de suporte, a gente precisa avaliar tudo isso, então 10, 15, 20 horas, e como essas horas vão ser distribuídas, que é todo o diferencial. E isso depende de um raciocínio clínico, que o profissional especialista ele vai saber. Né? Então, eu acredito que também envolve essas questões. E aí, o que é que acontece? Mas como é que chegou essa carga horária aqui? Mas, não, diante do perfil da criança, o nível de suporte, vamos supor, 1, né? E tem 40 horas para essa criança. Então, tem alguma coisa que não está batendo. Aí começa a dificultar. Então, a gente também precisa analisar essas questões, né? E também o próprio acompanhamento. Sim. Quem melhor do que os profissionais que estão acompanhando a criança, junto com o neuropediatra, ou junto com os outros, para dizer, de fato, qual é a necessidade. E eu vejo também que a gente tem hoje, às vezes, uma restrição muito grande, como se o tratamento ele fosse restrito, como se ele fosse apegado ali a uma situação, e não é.
É um tratamento, como já foi dito, que é um tratamento que vai durar por muito tempo. Mas, para além disso, é um tratamento que ele se adapta também o tempo todo. Exatamente. Às vezes para aumentar uma carga horária, às vezes para diminuir uma carga horária. Eu já vi casos de crianças que às vezes faziam algumas terapias e não... Chegou um momento que o próprio profissional falou, não precisa mais dessa terapia específica. Exatamente. Vamos fazer agora essa outra e ver o avanço disso. Então, assim, quando me foi proposto o tema, fiquei pensando muito, gosto muito de pensar na natureza das coisas. Eu levo isso pra minha vida, pro direito, sempre, quando qualquer coisa chega, eu falo, qual é a natureza disso? E aí, quando você falou de inclusão, o que é a inclusão, de fato? Então, assim, o que a gente está, de fato, discutindo aqui? Porque a gente pode falar de inclusão em todos os âmbitos. Então, assim, a gente pode falar, eu posso citar aqui várias e várias leis e vários decretos, mas o que, de fato, é inclusão hoje para uma pessoa atípica? Para um adulto ou para uma criança, né? Então, assim, o fato de ter leis por si só não determina que essas pessoas têm essa inclusão hoje na sociedade. E eu acho que a gente também tem que começar a pensar muito em si. E aí eu deixo aqui, né? Gosto muito de falar sobre o tema também, mas deixar muito para as pessoas. Porque a própria família, as clínicas, o judiciário, todas as pessoas que estão envolvidas, nós três aqui e várias outras pessoas que já estão envolvidas no dia a dia, a gente sabe, a gente já tem ali um entendimento para tentar dar esse apoio, para mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas. Mas e o que o resto da sociedade tem feito? Então, de fato, existe uma inclusão ou essa inclusão está ficando só na letra? Né? Porque, assim, o judiciário está fazendo o que pode. As clínicas estão fazendo o que pode. As mães estão fazendo o que pode. Mas eu vejo que ainda há uma resistência muito grande da própria sociedade. Eu sinto que o autismo, a gente ainda tá na bolha. Uhum. Mesmo que a gente tá caminhando, mas a gente tá dentro de uma bolha, né? Tudo pra gente é muito óbvio, tudo pra gente já é muito claro, mas volta e meia eu recebo, nossa, mas ela não tem cara de autista. Será que ela é autista mesmo? Eu falei, não deve ser não, né? Deve ser não. Esses dias mesmo a mãe me mandou mensagem falando que os autistas verdadeiros não são assim. Aí eu printei, botei no Insta e botei, gente, pelo visto, Maria é autista da Shopee ou do Mercado Livre, não é original. Por quê? Porque ainda existe esse preconceito muito grande das pessoas que não convivem com autismo. Porque o suporte 1, ele é invisível. Você olha para minha filha e para qualquer criança de nível 1 de suporte, exceto se você tiver um olhar mais clínico, né, e um olhar mais experiente, você não vai enxergar. Você não vai. Você só vai enxergar quando essa criança se desregular, quando essa criança, né, tiver algum comportamento fora da curva, porque é isso que acontece. E aí você vai perceber, nossa, aquela criança vai falar, é mal educada, aquela criança não tem limite, aquela criança... Fala muito, né, é muito direta no que É muito fala. direta, né, é literal. Fria. É fria. E essa questão de frieza mesmo é algo, assim, impressionante, porque eu falo sempre sobre isso, que não é questão de falta de empatia deles, né? É questão de não entender, e isso é algo complexo que a gente vive de forma natural. Quando a gente vê uma situação de uma mãe que perde um filho, a gente chora, a gente sofre. Mas não porque a gente perdeu o nosso filho, porque a gente tem a capacidade de se colocar no lugar dela. E aí a gente se imagina perdendo o nosso próprio filho, né? E eles não têm essa capacidade tão clara. Ela precisa ser trabalhada, né? E aí, teve uma situação que o marido da professora de dança da minha filha faleceu de acidente de carro, de caminhão. E foi cancelado o ensaio. Nada mais justo, né? Ninguém ia questionar sobre isso. Mas Maria questionou. Aí o ensaio foi cancelado? Por quê? Eu falei, não, o ensaio foi cancelado porque o marido da tia faleceu e tudo, um acidente, e ele morreu e tal. Ela só por isso? Tipo, ela tá bem, ela não morreu pra não fazer o ensaio, né? E aí, quem não entende, olha e fala, meu Deus do céu. E aí, engraçado que eu fui falar sobre isso, ela, mas é porque ela é novinha e tal, ela tinha 6 anos, 7 anos na época, e vem uma amiga minha que é autista adulta, e a filha dela também é autista de 9 anos. E aí ela foi e falou, nossa, mas ela não precisa ficar triste, depois ela vai arrumar outro marido.
Assim, no mesmo dia, sabe? Então, não é a falta de empatia, mesmo que pareça ser, mas é porque elas não conseguem ainda se colocar no lugar da pessoa. Que e essa sentir, teoria da mente, né? que é a teoria da mente. Sentir esse sentimento de perda, esse sofrimento. E é algo que é muito real. Uma seguidora falou pra mim uma vez bem assim, Larissa, eu fico vendo como meu filho é tão parecido com a sua filha. E aí eu vejo vários relatos de mães que se identificam comigo, principalmente por ser suporte 1. Porque o 2 e o 3 é mais visível. E aí não tem aquela, assim, as pessoas que não entendem do autismo, elas não questionam. Ela olha a criança e fala, pode não entender nada do autismo, mas fala, essa criança tem alguma coisa, não sabe o que é, mas deve ter algum transtorno. E aí ela tava grávida do segundo filho e ela desmaiou no banheiro. E ela desmaiou e o banheiro ficou todo cheio de sangue e tudo mais. E aí depois ela acordou, né? Ela teve um desmaio e acordou. Quando ela acordou, ela viu o banheiro cheio de sangue e o filho de 7 anos, autista suporte 1, assistindo televisão, desenho. Aí ela, filho, você não ouviu barulho, você não viu que eu caí e tal? Aí ele falou, vi, mãe. Eu fui no banheiro, vi que você tava caída, cheia de sangue na cabeça, achei que você já tinha morrido. Aí eu voltei e assisti televisão. E é algo que é preocupante, né? Porque, assim, a gente precisa ensinar para as nossas crianças algo óbvio. Porque todo ser humano aprende de uma forma natural. E eles não. E por isso que a gente não pode negligenciar. Porque situações como essa, e aconteceu em Minas Gerais também, uma criança que ficou 10 dias com a mãe morta em casa, comendo restos de comida. Essa mãe, ela realmente não tinha nenhum suporte. Nenhum apoio, nenhum parente, ninguém sentiu falta. O telefone dela estava sem internet, aí ele mandava mensagens, ele conseguia mandar mensagens, mas ninguém respondia. E aí os vizinhos sentiram um mau cheiro depois de 10 dias. Difícil. E é algo que é muito delicado, né? As mães, elas vivem nessa luta sozinha, muitas vezes. Se a gente for analisar a questão de famílias, né, que se divorciam depois do diagnóstico, chega a 80% dos pais que vão embora, né? Uma responsabilidade que é dos dois acaba sendo da mãe. E a maternidade já não é fácil, né? E aí você soma, além da maternidade, todo esse desgaste de busca de terapia, de processo, de advogado, de plano de saúde, sair do mercado de trabalho. Tudo isso fica na conta da mãe. E aí existe essa sobrecarga, que é comparada a soldados pós-guerra. Né? Teve um estudo que relacionou o desgaste e a sobrecarga das mães atípicas a uns soldados de pós-guerra. Então, assim, é o tempo todo indo para o combate, o tempo todo tentando buscar direitos, tentando conseguir terapia, tentando, né, que seu filho seja aceito, tentando matricular o filho na escola, como acontece inúmeras vezes de mães que querem matricular o filho, pode matricular o filho, tem vaga. Ah, ele é autista. Ah, então não tem mais vaga. Né? Como é que a gente faz nessas questões, doutora Virna? O que é que a família pode fazer em relação a isso? Quando houve essa negativa? Não pode, né, de fato, haver essa negativa, porque é, de fato, um preconceito. Então, assim, existem medidas judiciais que podem ser tomadas. O que acontece muito, assim, é que sempre vai vir todo esse desgaste até da própria família, se ela vai ter interesse em continuar na escola ou não. Porque caso venha a surgir uma negativa da escola, ela pode ingressar para que ela mantenha o filho dela lá. Porque a escola não pode negar pelo fato da criança ter autismo, né? O que eu vejo muito dentro disso também eu volto ainda no ponto que as pessoas, por não estarem talvez acostumadas ou talvez por não entenderem também o que é o autismo, porque eu passei junto com o judiciário, e aí quando eu falo judiciário, a gente tem ações hoje quase que no Brasil todo, e eu passei com o judiciário, eu tive que sentar e estudar o que era o autismo, o que era a aba. Porque o próprio judiciário também não entendia o que era. Aí negava também sem saber, tudo, né? sem saber. Aí, porque vezes, assim, é melhor negar, né? Não então sei. Bota advogado pra trabalhar, bota pra recorrer. Aí vinha, às vezes, lá, que é muita discussão, né? Musicoterapia, aí vem a questão do cavalo também. Ecoterapia. Da ecoterapia, e aí começou a vir esses outros booms, e o judiciário não. Nega. Não sei o que é, pra quê? Não entendia, às vezes. Aí falava assim,
eu já vi, inclusive, respostas, decisões que não tinha nada que demonstrasse que montar em cima do cavalo ia ajudar. Né? Que a música não ia ajudar, ia perturbar a criança. Mas e aí? Você sabe o que você tá falando? O que é o autismo? Né? Como é que você, de fato, como é que é o tratamento E as evidências disso? científicas de cada terapia, né? Então, assim, existe muito essa questão dos direitos. Então, você tem direito, a escola não pode chegar e fazer isso com você. Como a gente também já teve vários outros casos desse ponto da criança, de ter essa situação das crianças, né? Elas passam, às vezes elas de fato não entendem. Às vezes elas precisam ali do nosso suporte para que elas consigam alcançar, né, essa acessibilidade. E aí, às vezes, a escola também não entende. Ou não só a escola, os especialistas, as pessoas que estão no dia a dia com essas crianças, às vezes não entendem. E aí tem a questão da rigidez, a questão da rotina. E aí tira aquela criança da rotina. Né? Então, ali, a criança já tem uma rotina, ela vai toda semana e faz tal atividade física, ela vai toda semana e ela já tem a rotina dela de ir até a escola, de ter aquela aula com aquele professor, com aquela professora. E aí chega num momento em que tiram dela uma coisa que ela já, da cabeça dela, ela já estava para ir fazer, ninguém explica nada para ela e ela fica revoltada. E aí acontece uma crise ou outra. E aí... Muitas crises, vezes, né? E aí, às vezes, a escola erra novamente, em alguns casos, de tentar jogar a culpa pra cima da própria criança. Vem aqui buscar o seu filho. E isso não pode. Mas não só nesse ponto da escola, mas a gente vê isso na sociedade o tempo todo. Né? Então, assim, eu vejo que as pessoas, assim, elas precisam também entender o lado das famílias, porque a gente tem falado muito aqui das mães e, de fato, eu já lidei, assim, e converso muito, e sempre falo muito isso para as mães, que elas precisam cada vez mais se empoderar mais sobre o assunto. E quando eu falo empoderar, não é mais sobre empoderar sobre o autismo, porque eu vejo que elas são extremamente empoderadas. Vocês são as principais especialistas, né? Com certeza. São, assim, porque busca entender justamente porque é o filho de vocês, né? Então... E é muito importante a gente ter esse entendimento técnico, assim, não tão técnico, né? Que aí, às vezes, alguém vai me perguntar, e o teste? Eu não sei nome de teste nenhum, não me fala isso, não. Eu sei que faz e que não faz. E o que é pra fazer? Eu sou muito obediente, né? Porque quando eu recebi o diagnóstico de Maria, foi com 2 anos e 8 meses, e a gente tava no meio da pandemia. Então, eu praticamente fiz todo o eu recebi o plano terapêutico dela, e eu apliquei o plano terapêutico dela de domingo a domingo. Domingo a domingo tava eu no quintal fazendo o que tinha que ser feito, né? Então, assim, tem que haver esse conhecimento. E aí, muitas vezes, o plano terapêutico vinha e eu falava, não, isso aqui não vai, assim, não tô querendo questionar cientificamente, né? Mas ela precisa primeiro isso aqui. Eu não posso passar para outro objetivo se eu não estou conseguindo, por exemplo, fazer com que ela coma sem estar com o celular na mão. Como era o caso quando ela tinha 2 anos. Ela só comia assistindo. Então, eu preciso tirar isso dela. Isso é principal. Aí, usava fralda até os 3 anos e meio. Eu preciso tirar a fralda. Né? Então, a gente tem que estabelecer prioridades. E muitas vezes, alguns profissionais, eles acabam se passando dessas prioridades. Uma mãe mesmo chegou pra mim, Larissa, porque meu filho tem que escrever, e tem que escrever com letra cursiva e tal. Eu falei, tá, mas você já desfraldou ele? Não. Eu falei, mas não tem cabimento. Como é que você quer que seu filho escreva se ele não vai... Larissa, mas ele só tem 3 anos. Eu falei, ele só tem 3, mas deixa eu te falar uma coisa, ele vai ter 10. E quando ele tiver 10, só você vai limpar ele, porque ninguém vai querer. Então, a gente precisa, como mãe, também entender que existe um transtorno, existe um espectro ali, que é uma coisa, assim, abrangente, que cada um é de um jeito, que cada um é de uma forma, mas a gente também precisa entender, como mãe, quais são as prioridades do nosso filho, né? Ele é não verbal, então a gente precisa implementar a comunicação alternativa. O importante não é ele falar de fato, o importante é ele saber se comunicar. Ele precisa aprender a falar não só com você, se comunicar no caso, né? Eu não posso deixar uma criança que só sabe conversar do jeito dele com a mãe, que o menino faz a mãe já sabe que é um Toddy quente com pão, né? Não pode. A gente precisa ensinar que ele fale da forma dele, mas que seja
Que isso é inclusão, né? É Isso é isso. inclusão. Isso é inclusão, Que porque dê pra depois quando ele entender. estiver em outro ambiente, no supermercado, estiver na escola para se comunicar com a É Ele vai, professora. vai conseguir se comunicar. E essa Uhum. questão da escola é algo que eu falo assim, sabe? A gente recebe muitas crianças atípicas por conta eu falo que é do que eu falo no Instagram, as pessoas acabam querendo estar lá na escola, principalmente as mães que têm crianças atípicas, mas também as outras escolas acabam mandando crianças atípicas para a escola. E tem situações também de crianças que estudam, crianças atípicas de pais, tem 2 irmãos, por exemplo, aí o atípico estuda na escola e o típico estuda em outra escola. Né? E aí existe também um preconceito, não só da sociedade, mas assim, muitas vezes até dos pais atípicos e dos pais típicos. Mas eu já escutei de mães assim, tem muito autista na sala. Aí eu, que legal. E aí a senhora quer, né? O seu autista quer ir embora? Porque, né? Então, assim, existe preconceito pra tudo quanto é lado. E as famílias são muito complexas. Nós, seres humanos, somos complexos, né? E cada família é um mundo. Cada família é um mundo, é uma expectativa diferente. Porque meu filho... A gente quer adaptar, mas não, meu filho não pode ter um livro diferente. Tem que ser um módulo. E o módulo não tem como adaptar para cada criança. A gente adapta o módulo à parte, né? Porque a gente trabalha, por exemplo, com o material do Bernoulli. O Bernoulli tem como adaptar para Libras, por exemplo, né? Uhum. Porque aí todo mundo vai entender. Mas pro autismo, não. Por quê? Porque uma criança, às vezes, precisa de uma letra maior, precisa de uma letra diferente, precisa ter imagem, precisa ter isso, precisa ter aquilo. E aí, muitas vezes, você vê mães que uma criança tem pouquíssimas habilidades e aí fala assim, Larissa, eu quero que ele faça um livro. Eu quero o livro dele preenchido. Eu falei, gente, mas esse livro vai ajudar essa criança em quê? Sabe? Antes do diagnóstico, eu pensava assim, nossa, minha filha, aí vai crescer, vai fazer faculdade, e aí vai isso. Aí a gente fica cheio de sonhos. Só que depois do diagnóstico, a gente para. E a gente pensa no agora. O que a gente quer para daqui 5, 10 anos? E eu penso que, eu falo isso sempre, né, sobre Maria, eu quero que ela seja feliz. Porque uma pessoa feliz, em qualquer ambiente, ela vai ficar bem. Se ela for professora, tá tudo bem. Se ela for professora, se ela for atendente de loja, se ela for vendedora, se ela for arquiteta, se ela for qualquer coisa, ela precisa estar bem com ela mesma. Porque quando a gente tá bem com a gente mesmo, quando a gente consegue lidar com as nossas emoções, quando a gente consegue lidar com as nossas dificuldades, porque o autismo, ele tem um prejuízo. Sem prejuízo, não tem diagnóstico. Exatamente. Né? Tem Então, prejuízo. existe um prejuízo, mesmo que não é visível, mas existe. Né? E muitas vezes eu falo que o autismo, ele é assim, e o suporte 1 é muito engraçado, para não dizer trágico, porque a gente acostuma com a normalidade. Então tá tudo bem. Tá tudo bem, acordou bem, tá funcionando tudo bem, fazendo tarefa tudo bem. De repente, o de repente do autismo, que óbvio tem uma causa, né? Mas que muitas vezes não é óbvia, é difícil a gente identificar na hora, e muitas vezes é difícil até você fazer com que não aconteça. Eu falo isso que volta e meia eu testo, minha filha. Ontem mesmo, a gente foi pra igreja e aí eu falei que ia ter carreta furacão. Ia ter mesmo. Só que é dia 30. Não era ontem. E a menina gravou vídeo e falou que ia pra carreta furacão gospel e que não sei o quê, que não sei o quê. De repente eu chego na salinha pra deixar ela, então, a carreta furacão é dia 30, Larissa. Aí ela, mãe, o que a gente vai fazer com o vídeo, mãe? Eu gravei o vídeo que falei, filha, calma, eu vou apagar o vídeo e a gente vai gravar outro depois. Isso poderia ter ocasionado uma situação pra ela, sabe? Uma desregulação emocional. Graças a Deus não aconteceu, mas assim, vivi perigosamente nesse momento, né? E a gente vive perigosamente com o suporte 1. Porque a gente não sabe, às vezes, o que vai dar certo e o que não vai dar quando se diz em relação às emoções. Porque Maria, minha filha mesmo, o desenvolvimento dela, como a gente fez a intervenção precoce, que é muito importante, eu falo isso pra todo mundo, gente, qualquer coisa, eu falo assim, terapia não faz mal, não. A criança aprende brincando, não é sofrimento, não é desgastante, não é óbvio que eu falo que dá uma apertadinha nos parafusos do cérebro, né? Mas não vai fazer mal, sabe? Se for uma intervenção, né, correta e com um profissional que seja especializado, que tenha um entendimento mesmo, não vai ser dolorido. Mas qualquer sinal, busque ajuda. Nem que não tenha diagnóstico, mas que pelo menos você faça as intervenções. Por quê? Porque a idade vai chegando. Larissa, não tem como não. Tem como tem. Vai aprender
Com certeza. Todas as crianças podem, né? Qualquer pessoa pode aprender. Mas se você pensar na língua estrangeira, por exemplo, se você quiser ensinar uma segunda língua, se você pega uma criança de 3 anos para aprender inglês, agora pega uma de 30. Eu não sei até hoje. Eu fiz curso a vida inteira. Minha mãe é doente comigo. Ela falou, Larissa, eu paguei CCA pra você a vida inteira e você não sabe inglês. Eu falei, não sei. Não sei Tem mesmo. sido minha luta no mestrado agora. Falei, gente, luta. como assim? Meu Deus. Aí aversão ao inglês, né? Eu falei, como doutorado? Ai, meu Deus, e agora eu preciso, socorro. E é bem mais difícil do que se fosse na infância, né? É isso. E a mesma coisa quando a gente, pra criança aprender habilidades novas. Porque ela não sabe. Então, é porque ele tem preguiça. É porque é o jeitinho dele. Não, ele não sabe. Ele não tá fazendo de propósito. É porque não sabe, né? Não responde, não dá tchau, não olha, porque não sabe, não imita, porque não sabe. Vai ter que ensinar o básico do básico. Que as crianças aprendem vendo, né? As crianças menores. E aí tem que ensinar. Essa questão, por exemplo, da imitação, né? Na vida adulta. Enquanto você precisa disso, às vezes você vai em um lugar, já aconteceu comigo, de um lugar super chique, chegar assim no banheiro e eu falar como é que liga isso aqui. a mão passando. Aí eu olhava pra pessoa e pensava, tá, é assim. E aí, olha a imitação, quanto que é importante. Se você aprende a imitar, isso vai ser importante para a sua vida, para você ao longo da vida, assim, no trabalho, nas relações sociais, né? Então, tem um impacto muito grande da interação social, né? Das habilidades sociais com o nível de suporte 1, por exemplo, né? Tem nos 3 níveis, mas no nível de suporte 1 você vê ali que tem uma dificuldade, muitas vezes, nessa interação social, mas não é assim, às vezes, de só iniciar ou terminar uma conversa, mas de manter uma conversa, né? Então, assim, às vezes só quer falar sobre um tema específico. Então, qual é o coleguinha que quer falar só sobre aquele tema? Né, o tempo inteiro, que quer brincar só sobre aquilo ali. Então, por que a intervenção é importante, né? Justamente porque vai começar a ampliar esse repertório, esses níveis de interesses, né? Para conseguir ter uma comunicação mais efetiva com seus pares. Porque é importante. A socialização é um pilar para o desenvolvimento humano. Né? Nós estamos aqui, por exemplo, estarmos nos comunicando e olhando no rosto. Né? Não é o olhar nos olhos, mas o olhar no rosto. É como eu identifico como você está agora. Tá confortável, doutora Vina? Quer um café, quer uma água, né, Larissa? Tá feliz, tá animada de estar aqui? Então, a gente vai observando, tendo essa percepção de como o outro está, se está gostando ou não. E no autismo tem essa dificuldade muito grande, que a gente precisa o quê? Ensinar. E é muito complexo isso, que às vezes a gente pensa, quando a gente fala, não, porque suporte 1 e tal, e aí tem essa dificuldade. Mas ela é tão comunicativa. Eu falei, ela é tão comunicativa, mas ela fala demais. Ela, para contar uma situação que aconteceu, ela precisa... Um amiguinho pegou uma vasilhinha do lanche dela e comeu os farelinhos que tinha, né? Aí ela foi contar pro pai dela hoje de manhã, ela tinha que pegar a vasilha. Não precisava pegar a vasilha, mas tinha. E a gente tava com pressa. E aí tinha que pegar a vasilha, era a mesma vasilha, contar e mostrar que tinha um farelo e tal. E assim, coisas que são dispensáveis na comunicação. Quando acontece de vez em quando, tudo bem, mas sempre a gente precisa intervir. Por quê? Porque as pessoas não vão ter paciência. E tudo é muito bonitinho na infância, né? Tem ali 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Agora fala com 15. Pega uma menina de 15 anos para poder ficar falando de um assunto que, às vezes, ninguém quer ouvir. Uma fala infantilizada. Ou simplesmente ela tá aqui conversando, a pessoa tá olhando para ela com a cara de que não tá gostando. Ou que, por exemplo, tá olhando no relógio, né? Que quando a gente olha no relógio significa que a gente tem algum compromisso, que a gente tá com pressa. Então, são sinais muito sutis. Começar a namorar. Da comunicação. Como começar, os meninos e as meninas, né? O menino me trata mal, mas ele gosta, mas aí ele me maltrata. Como é que é isso? E como é eu gostar de uma pessoa e a pessoa não gostar de mim? Bem-vindo. Como narrar uma situação que aconteceu uma adolescente, né? De repente tá namorando, aconteceu alguma situação, ela não consegue narrar o que aconteceu, não consegue, porque é um dos déficits também, né? Do autismo, não conseguir falar, ter a dificuldade de falar sobre eventos recentes e passados, construir toda uma narrativa, então, não conseguir falar isso pra família. E se envolver um sentimento assim como vergonha, exatamente, como tristeza. Aí, eu não quero falar sobre esse assunto. Eu não quero falar sobre esse assunto, eu não consigo falar sobre esse assunto. É muito pra mim. E tudo isso tem que ser trabalhado, né? Situações
hoje mesmo uma dificuldade que a gente tá passando é dela ter a habilidade dela ser comunicativa, dela aí acontece alguma coisa com ela que ela não gostou, ela não tá tendo capacidade de falar. Ela fala depois. Pra outra pessoa, por exemplo, pra mim, que ela se sente segura, ela, mãe, eu não gostei que fulano fez isso. Aí ela se esconde embaixo da mesa ainda, ela se esconde atrás da porta, sabe? Ela se tranca no banheiro. Então, são situações que não são típicas, não são comuns de crianças típicas, né? Mas é suporte 1. E muitas vezes as pessoas descredibilizam. Nossa, mas Maria tá tão desenvolvida, ela não vai. Ela vai, ela faz. E os direitos dessas pessoas, nível de suporte 1, na universidade, na escola, porque muitas vezes, como elas são negligenciadas, e muitas vezes os diagnósticos, né, muitas vezes acabam não acontecendo, Sim. porque nós falamos que hoje em dia, assim, temos vários especialistas, de fato, assim, acho que ampliou muito, né? Acho que muitos profissionais que realmente, eu digo assim, para trabalhar na área do autismo, trabalhar com análise de comportamento, trabalhar nas especialidades, né, dentro dessa área, só fica quem gosta. Por quê? E eu vou ser, né, cuidadosa em falar isso. Por quê? Porque é desafiador. A gente trabalha com toda uma equipe e com família e com escola. Então, quantas vezes eu vou lá nas Novas Ideias para ter reunião? Recentemente eu fui numa semana, com 15 dias eu fui de novo, e, né, porque de necessidades, assim, da gente discutir, de conversar. Enfim, então, já tem ampliado bastante, né? Os especialistas estão se desenvolvendo, buscando, até porque só fica no mercado. Os bons profissionais só ficam no mercado se eles forem bons mesmo. Porque com o tempo, as famílias vão percebendo, as escolas vão percebendo, né? Enfim, então, só fica quem realmente gosta, quem tem um prazer por trabalhar com infância, né? Com pessoas atípicas, que sabe ter uma relação interpessoal saudável, porque tem uma coisa que eu acho importante, assim, falar. Muitas vezes nós pensamos que os bons profissionais são aqueles que são bons técnicos, né? Que têm conhecimento naquilo, mas são aqueles que sabem primordialmente ter uma boa relação interpessoal, né? Que sabe conversar, que sabe ouvir, né? Que sabe identificar o que é que essa família precisa, o que é que essa escola precisa. E muitas vezes você quer fazer algo, mas aí você tem que ver se realmente vale a pena comprar essa briga. Exatamente. Se não, você recua, sabe? Fala, não, vamos essa fazer briga desse eu não vou comprar, jeito, não. E ainda tem um pouco até do vínculo, né? Porque a própria criança também, que tá no tratamento e tudo, ele cria o vínculo com o profissional. Porque a criança precisa dar confiança também para que ela se abra ao ponto também de ir seguindo ali toda a terapia, todos os tratamentos, o dia a dia também com o próprio profissional. Então, assim, hoje a gente... acho que o tema inclusão foi, assim, no ponto, né? Porque a inclusão, ela tá em todos esses aspectos. Então, desde a criança e os pais entenderem isso, porque também é extremamente importante, a sua fala traz muito a importância do acompanhamento em todos os lugares. Então, são os pais dentro da própria casa, as famílias, porque você também vai sair de casa e você vai na casa dos seus parentes, dos seus familiares. Então, precisa também que os familiares entendam a situação, para que também não gere um constrangimento para a própria criança, para o adulto ali, né? E aí vem a escola, aí vem o médico, a criança tem que ir no médico, e aí ela tem que se comunicar com o médico, falar o que ela tá sentindo. Porque por mais que a gente ali vê uma febre ou alguma coisa, é a criança que sente a dor. Então, assim, para que ela consiga passar também essa informação. E a importância, de fato, desse tratamento precoce, né? Dali logo no comecinho de você entender, de vir um diagnóstico, de você levar isso. E eu acho muito interessante essa questão do diagnóstico, porque eu acompanhei também um diagnóstico que foi tardio. E aí, eu conseguia ver, né, na pessoa a diferença, e isso até conversei bastante na época, nas nossas reuniões, e assim, a forma como ela agia antes e a forma como ela começou a agir depois. E assim, foi um alívio, assim como ela disse, ela falou, agora eu entendo, agora eu estou correndo atrás, porque eu sou assim, eu sempre achava que eu era errada, eu sempre achava que eu tinha um problema, e agora eu entendo que eu não tenho, e ela chegava, assim, antes ela era agitada e falava muito rápido, ela começou calma,
Falei, você tá mais calma, sua voz tá mais tranquila, parece que você tá bem, parece que você tá feliz. Ela falou, eu tô em paz. E também, eu imagino que também é porque busca o suporte, né, necessário. Então, assim, o acompanhamento necessário para o que ela realmente Tem. Uma tem, medicação né? correta. Porque muitas Exatamente. vezes esses adultos que são diagnosticados tardiamente, eles estão tomando medicação para ansiedade, depressão e TAG Uhum. e inúmeras outras questões que não são relacionadas, são comorbidades do autismo, mas que a base é o autismo, Uhum. né? Eu tenho, inclusive, professoras na escola que são autistas e o diagnóstico veio tardio e, assim, depois de muitos diagnósticos diferentes, sabe? E aí foi aquele alívio, né? Foi aquela sensação de agora eu sei o que eu tenho e agora eu não vou ultrapassar determinados limites. E uma situação engraçada e assim do transtorno mesmo, né? Ela me mandou mensagem, eram umas 10 horas da noite. Ela, Lara, desculpa o horário, deixa eu te perguntar uma coisa. O passeio que a gente vai fazer amanhã, o banco do ônibus é de veludo? Aí eu falei, eu não sei. Eu tenho um pavor ao tecido do veludo. Eu não consigo olhar pro veludo. Sua mãe, aí ela falou da minha mãe, né, que é diretora da escola, tem um conjunto de veludo, um moletom azul. Ela, quando sua mãe vai com esse moletom, eu fujo dela na escola por todos os lugares. Eu não consigo olhar pra ela. Aí ela falou, eu vou ser obrigada a ir pro passeio e tal, e aí ela é uma professora extra e tudo mais, se fosse o caso a gente adaptaria com carro, e aí eu falei, não, você não precisa ir, e aí o estofado do ônibus era de veludo, né, e aí ela ficou, agradeceu e tudo, e eu acho que é justamente isso, não adianta a gente buscar a inclusão das crianças, e quando chega um adulto autista, a gente simplesmente... Que pessoa chata, né? Porque que besteira, é tão gostosinho, Uhum. né? Mas a gente também tem que respeitar os limites do outro, né? Obviamente que dentro das nossas... dentro do que a gente pode fazer ali. Mas isso é importante, é validar o sentimento do outro, validar aquela dificuldade e falar, não, ó, a gente entende você e tá tudo bem. E assim, estamos finalizando. Eu ficaria muito tempo aqui conversando com vocês. Tá sendo um prazer imenso. Tô amando, assim, nossa conversa. E para finalizar, eu queria que a gente falasse um pouco sobre os acompanhantes terapêuticos, os monitores na escola, né? Então, como é que tem sido isso a respeito dos direitos? Como é na experiência, né, Larissa, de vocês? O que é que a gente pode conversar para, de repente, nesse bate-papo, nessa conversa aqui, possa auxiliar o nosso público também, né, que nos assiste. Vai falar primeiro. Eu posso dar só o que tá escrito e aí a gente começa o debate, né? Certo. Essa questão do acompanhamento terapêutico, ele já tem um tempinho, né? Que já tá aí, que já é uma determinação. Acompanhei mais ou menos algumas escolas e alguns casos também, porque eu percebo que no começo foi um negócio assim, entendendo os dois lados. O lado da mãe, porque era como se fosse um AT para cada filho, para cada autista. E aí, para a escola também, era agora um profissional para cada criança. Então, assim, isso no começo foi uma grande situação, né? Hoje eu vejo que algumas escolas já se adaptaram, outras continuam ainda pecando, mas, assim, já é uma situação mais... Vou dizer, já consegue dialogar melhor, né? Então, assim, por lei, a criança, ela tem o direito desse acompanhamento. Do acompanhamento com o profissional, tem a questão das salas, tem várias outras questões que envolvem a escola, que não é só o acompanhamento. E aí há uma discussão muito grande, às vezes, também, desse acompanhamento. Porque no início falava que era um acompanhamento terapêutico, mas não necessariamente falava que tinha que ser um especialista. E aí começou a ter, inclusive, uma briga muito grande, porque às vezes pegava qualquer profissional e colocava esse profissional lá e falava, não, a gente tem aqui o acompanhamento terapêutico sim, a gente tá aqui essa pessoa que vai cuidar da criança. E não é assim, né? Precisa ser, de fato, uma pessoa que tem que ser especialista para poder lidar com as situações ali no dia a dia. E aí, hoje, assim, por lei, a gente tem essa questão do direito, de que seria, de fato, o acompanhante para cada um. Tem algumas escolas que tem ali 3 para cada um. Tem, assim... muito essa questão de Estado. Recentemente eu vi até um decreto em uma situação que tá uma briga, inclusive, acredito que, salvo engano, no estado de São Paulo, porque eles estavam colocando como se fosse um atendente para
todo mundo ou para 5, 10 crianças. E a gente sabe também que precisa, né, dessa individualização também, porque às vezes há muitas crianças, são muitas demandas no dia a dia diferentes, demandas diferentes no dia a dia da escola, que é assim, você nunca sabe o que é que pode vir a acontecer. Você sabe que tem coisas que são, assim, mais comum de acontecer, mas você Não nunca é um sabe ambiente o que que a gente consegue controlar tanto assim, né? É bem difícil. Existe uma rotina, né, de atividades e planejamento e tudo, mas sempre pode acontecer alguma coisa. Lá na escola, a gente tem acompanhantes terapêuticos para cada criança. Tem situações que são mais crianças para um acompanhante, dependendo do nível de suporte. E muitas vezes, assim, não dá nem para levar em conta o nível do suporte. Por quê? Porque tem crianças de suporte 1 que precisam de 1 para 1. Porque estão com comportamentos mais desafiadores. Tem criança de suporte 3 que é mais tranquila e aí consegue até lidar com outra criança junto. Eu penso que a gente tem a lei pra gente se embasar, mas a gente tem que ter muito o tato na prática. Sabe quem é essa criança, como essa criança se comporta e o que a gente pode fazer por ela. Nunca negar o acompanhante, né? Eu acho que isso não tem cabimento, nem deixar a criança de participar de alguma coisa porque não tem alguém para ficar com ela. Hoje na escola, esse ano, né, a nossa diretora teve uma brilhante ideia, que eu achei que foi brilhante, inclusive vou divulgar aqui no podcast para outras escolas quererem fazer também. A gente estava tendo um problema muito grande, né? Eu dou palestras sobre autismo, sobre inclusão, faço treinamento, tanto de equipe de escolas como de hotéis e tudo mais, mas a rotatividade dessas estudantes de psicologia, de pedagogia, estava muito grande, né? E foi o que Maria Alice falou sobre a questão de você trabalhar com autismo, você tem que gostar. Porque existe o conhecimento técnico, eu preciso do conhecimento técnico, mas se eu não tiver amor, não adianta. Não adianta porque a criança vai sentir, a criança percebe, e aí não consegue criar conexão, e aí você não consegue fazer nada, né? Então, tava tendo uma rotatividade muito grande. Então, qual foi a ideia que Rita Mello teve? De trazer profissionais de clínicas que já acompanham essas crianças no outro turno para acompanhar na escola. Então, a gente tem profissionais da Eleva, a gente tem profissionais de outras clínicas da cidade que já acompanham as crianças que são nossos alunos nas clínicas e continuam acompanhando. Aí, ele já tem um vínculo, o Enzo, o nome dele, né? Inclusive, ele foi para acampamento com um aluno nosso que ele acompanha, dormiu lá os 2 dias e tudo mais. Teve uma outra também, a Aline, que foi também. É isso. E aí eu acho que tá sendo muito produtivo. Primeiro porque... E aí eu tenho o lado bom também. O lado... Eu acredito que pra mim é só o lado bom. Por quê? Porque quando tem uma demanda, aí tem uma supervisora que tá acompanhando essa pessoa, então já pode trazer todas as diretrizes, questão de horário, a questão de falta, a questão de tudo, fica tudo por conta ali daquela situação. E aí não tem, assim, por exemplo, porque quando é algum estudante ou estagiária, ela chega assim, eu não vou ficar mais. No outro dia, eu sei que também acontece com vocês, né? Acontece pouco. Mas pouco, aí sabe? vocês têm Mas outros acontece, pra poder colocar no lugar. E aí, quando chega que tá com a criança de suporte 3, que tá com a criança que hoje chega pra mim e fala, amanhã eu não vou mais. Aí eu falto infartar. Aí como é que eu falo amanhã pra mãe que não tem ninguém pra ficar? E eu preciso falar. Obviamente, eu tenho que trazer essa criança, a gente vai ter que fazer adaptação. Mas assim, eu preciso de outra pessoa urgente. E aí essa pessoa vai começar do zero. Né? Então, essa parte que é individualizada e que é que não é o que tá na lei, mas é o que acontece com a gente ali no dia a dia, todos os dias, Mas a lei, ela traz muita questão da própria necessidade. Então, não obrigatoriamente precisa ser 1 para 1. Mas ele traz muito a questão de ser o especializado. Então, não, ser a pessoa. Com certeza, com certeza. O que eu falo assim, é porque a lei fala, né, sobre a questão dessa necessidade. Sim. E fala sobre ser uma pessoa especializada. Sim. Só que aí, dentro da lei, do que é o direito da pessoa, tem outras questões que acontecem que são complexas. Que é o ideal e o real. E que é muito importante e que tem que acontecer, porque eu não tenho condição, e eu falo isso pela criança, eu falo isso pela família, falo pelo professor. O professor tá lá com 20, 25 crianças dentro de uma sala, ele não consegue lidar com uma criança de suporte 3 dentro da sala sem um acompanhamento.
acompanhante. Não funciona. E não funciona pra ninguém. Não funciona pra criança atípica, não funciona pras crianças típicas que estão na sala. A gente tem que pensar sempre no conjunto. Óbvio que a responsabilidade, eu sempre trato isso nos meus treinamentos, é do professor. Então, assim, aquela pessoa está ali pra dar um suporte. Ele não é obrigação dele. Ele é obrigação de banheiro, de atividade mais individual, mas ele existe na sala e ele precisa ser... você precisa criar vínculo e conexão com ele também. Sim. E a questão do manejo, né? Do manejo com a criança, de saber como ter esse manejo. Então, quando tem um acompanhamento, né? Como vocês falaram, né? O acompanhamento de um supervisor, de um especialista, que já acompanha essa criança fora, já sabe o que está acontecendo, o olhar é mais específico, né? As orientações, as previsibilidades, história social. Recentemente a gente fez a história social com previsibilidade para a criança, né? Que é acompanhada lá. Então, assim, isso é importante, né? E é claro que nós ficaríamos aqui para... Eu tô percebendo que elas gostariam de ficar mais uma hora aqui conversando, Com o assunto certeza. rendeu, né? Mas nós vamos encerrar pensando numa continuidade, né? A gente pode ter esse encontro ano que vem, né, gente? Com que a gente tá certeza. finalizando o ano. A gente tá no pé de dezembro. Lá pertinho do final já de dezembro. Então, assim, eu quero agradecer a Larissa. A Larissa, como eu disse, né, logo no início, que é supervisora geral da Escola Novas Ideias e especialista em autismo. Doutora Virna, que é especialista em direito tributário, né, atua nessa área de serviço de clínicas, né, da saúde, e atua também no escritório Vaz Barbosa. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Foi, assim, um bate-papo muito gostoso mesmo, assim, sabe? E eu sempre digo que eu saio do podcast mais inteligente, sabe? Porque eu aprendo com as pessoas que vêm aqui, eu fico assim, tendo uma aula, né? É uma aula com todo mundo, assim. Então, é muito bom ter essa troca e poder... A ideia da gente, sabe, com o podcast é justamente quebrar as barreiras da clínica também, né? De poder ampliar esse nível de conhecimento para outras pessoas que muitas vezes não têm acesso. Furar a bolha, né? Furar a bolha, né? A gente chegar e ampliar, mais pessoas estarem sabendo, tendo conhecimentos que muitas vezes elas teriam, né? Mais dificuldade. Então, agradeço a vocês por estarem aqui. Espero encontrá-las, né? Novamente no podcast. E, obviamente, aí na vida, na rotina que a gente tem, a gente volta e meia nos encontramos. Então, é isso. Muito obrigada. E até breve. Vocês querem falar alguma coisa? Eu com quero vocês. agradecer, né? Agradecer pelo convite. Foi muito bom, um bate-papo maravilhoso. Espero que tenhamos outras oportunidades para a gente conversar. Realmente é muito bom, muito prazeroso falar sobre o autismo, falar sobre essas questões, sobre inclusão, furar a bolha do autismo, né? Trazer informação para outras pessoas. Eu acho que esse é o objetivo principal do podcast, é você colocar lá na rede, e aí não é só mães atípicas que vão assistir, não é só profissionais da área, pode alcançar muitas pessoas, e isso que é o importante, é o que vale pra gente, né? Eu agradeço também o convite, sair daqui com várias e várias outras coisas, é sempre enriquecedor, né, encontrar com pessoas e falar sobre o tema, não a conhecia e foi um prazer escutar, né, também tudo que foi dito aqui, brilhantemente. Admiro muito também o trabalho de Alice e acompanho, então também é um prazer estar aqui. E é isso, eu vejo que todos os pontos que eu fico batendo nessa questão do preconceito, o podcast de fato ajuda a quebrar isso e falar para as pessoas isso. Que elas precisam primeiro olhar mais para si também e entender que uma criança e um adulto autista é uma pessoa. Ela é uma pessoa que tá fazendo a sua parte, então cabe a gente também fazer a nossa própria parte. Né? Contribuir, entender também que é uma realidade diferente e se adaptar ou respeitar. O respeito por si só já é também, né? Com certeza. Um avanço. Então é um prazer. Estou aí à disposição sempre que precisar. E assim, saio daqui hoje nova também. Eu vejo que todas as vezes que a gente tem essa conversa, a gente sempre muda, né? A gente nunca é o mesmo. Verdade. Que quando a gente chega, e tô saindo daqui hoje completamente diferente. Como já de se esperar, né? Então, que bom. Muito obrigada. Fico feliz. E agora, nos acompanhe nas redes. Temos aí a Eleva, né, a clínica. Temos também a Eleva Talk, que tá, né, no YouTube e no podcast, tá? A gente ampliou aí pro Spotify, gente, desculpa, pro Spotify, YouTube e Spotify. Então, é isso, até breve. Um abraço. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.